Olá, tudo bem? Meu nome é Regina Custódio, sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre linguagens formal e informal. E antes, quero começar com uma pergunta. Com que roupa você iria se você pudesse ir à praia hoje? Dá uma olhada naquela imagem. Já pensou aí no seu guarda-roupa? Quais seriam as peças de roupa que você escolheria? E se você precisasse ir até a Câmara Municipal, que peças do seu guarda-roupa você iria escolher? Pense agora se você fosse a uma festa de casamento ou um belíssimo aniversário de 15 anos. Que roupa você escolheria? É verdade que nós não poderíamos ir com a mesma roupa que nós iríamos à praia. Assim também funciona a linguagem. Vamos ver? Quando eu estou na minha casa, numa situação bem familiar, junto com minha mãe e o meu irmão, eu vou utilizar uma linguagem que a gente chama de linguagem informal. Mas quando eu estou dando uma aula ou me apresentando numa palestra, a minha linguagem vai ser diferente. Eu vou utilizar uma linguagem formal. E quais são as características de cada uma dessas linguagens? Bom, vamos começar pela linguagem formal. A linguagem formal é também chamada de linguagem culta, e essa linguagem é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores, ou seja, as pessoas que estão no ambiente de comunicação, quem fala e quem recebe a mensagem. Ou então em momentos que requerem mais respeitabilidade. Quais são as características dessa linguagem? Primeiro, ela segue as regras gramaticais. A pronúncia é clara e correta, as palavras aparecem sem abreviações. O vocabulário é culto, ele é menos popular. E quais são os momentos em que a gente costuma utilizar essa linguagem formal? Discursos públicos, políticos, os textos didáticos, as atividades escolares, conferências, palestras, seminários, provas e concursos públicos, reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, documentos oficiais, cartas, requerimentos. Esses são os momentos em que a linguagem formal, também chamada de linguagem culta, é mais utilizada e muitas vezes ela é necessária justamente para que não haja distorções nem ambiguidades a respeito daquilo que se quer comunicar. E a linguagem informal? A linguagem informal também é classificada, também é chamada de linguagem coloquial. Essa linguagem é usada quando os interlocutores, as pessoas que fazem parte da comunicação, são amigos, são familiares e eles estão em momentos de descontração. Principais características da linguagem informal. Ela não se preocupa com o uso das regras e das normas gramaticais, ela utiliza um vocabulário mais simples, as expressões são populares, são o que nós chamamos de coloquialismos, as expressões do dia a dia, como é o caso das gírias, das palavras inventadas. Ela aplica também abreviações e elas também podem ter palavras contraídas, como se, pra, tá, TBM no lugar de também, DPS no lugar de depois e TLG no lugar de tudo legal. Está sujeita a mudanças regionais e culturais, além das sociais, ou seja, em cada lugar, em cada grupo social, podem surgir novas palavras com diferentes significados. E quais são os momentos em que esse tipo de linguagem mais ocorre? Nas conversas do dia a dia entre amigos e familiares, nas mensagens de celular e principalmente nas redes sociais. Será que a gente consegue colocar agora esse aprendizado em prática? Vamos para uma primeira questão para ver se você entendeu direitinho a diferença entre uma linguagem informal, coloquial e uma linguagem culta. O primeiro exercício diz: complete o quadro a seguir, transformando as formas reduzidas de expressões em linguagem formal. A primeira expressão é pra mim. Como é que ela deveria ser escrita numa linguagem formal ou culta? Ela seria para mim. E no caso de
espera aí um pouquinho. Pensa aí. Como é que ele seria se eu tivesse que escrever essa mesma expressão dentro da norma padrão? Eu teria espera aí um pouquinho. E no caso do não sei, como é que ele poderia ser escrito de uma forma padrão? Não sei. Tô preocupado. Tô preocupado? Como é que seria na forma padrão? Estou preocupado. E por último, eu tava aqui perto. Eu tava aqui perto, numa forma mais culta, deveria ser escrito como eu estava aqui perto. Muito bem, tomara que você tenha conseguido fazer. Vamos para o segundo exercício? Ele diz assim: as frases a seguir foram escritas de maneira como costumam ser ditas no dia a dia, com gírias, abreviações, que também são muito comuns na escrita usada em redes sociais. Como estas frases seriam escritas em situações que exigem formalidade? Primeira frase: o filme de ontem foi top. E aí, pensa, como é que você diria essa mesma frase dentro de um contexto mais formal? O filme de ontem foi muito interessante. Vamos para o segundo exemplo? Só lembrando que eu poderia usar outras formas também de transformar essa linguagem menos formal, né, coloquial, numa forma mais culta. Isso é só uma sugestão. Tô enviando a atividade para VC fazer. BJS. Como é que seria escrita essa mesma mensagem, né, com você abreviado, beijos abreviados, numa forma padrão? Ela ficaria assim: estou enviando a atividade para você fazer. Beijos. Fui até a quadra, mas deu ruim. Tava fechada por conta da quarentena. Fiquei pistola mesmo. Isso aqui é muito comum ouvir os alunos dizendo. Vamos agora ver como é que ela seria se eu tivesse que apresentá-la de uma forma mais formal. Ela ficaria assim: fui até a quadra, mas foi inútil. Estava fechada por causa da quarentena. Fiquei chateado demais. E a última frase diz: não aguento mais ficar em casa. Tô com ranço dessa quarentena. Não aguento mais ficar em casa. Estou enjoado dessa quarentena. E aí, tá achando difícil ou fácil? Tem mais um exercício para a gente testar a sua aprendizagem. O terceiro exercício diz assim: o texto a seguir foi escrito propositalmente com o uso de linguagem informal. Você é capaz de perceber quais palavras e expressões pertencem à linguagem informal? Após identificá-las, imagine que esse texto será publicado em um jornal. Que modificações poderiam ser feitas na linguagem utilizada para que o texto seja lido por um público diverso e interessado no que acontece no cotidiano da sua cidade? Eu vou ler o texto e eu quero que você tente perceber que palavras desse texto não pertencem à linguagem formal, e sim à linguagem coloquial, aquela que a gente usa nas conversas do dia a dia. O texto está assim: em tempos de quarentena, devido à pandemia de coronavírus, ficar de boa em casa tem sido um desafio para quem tem pirralhos. A bagunça da galera com as brincadeiras é tanta que chega a aperrear os vizinhos. Mas, ao saber disso, dois irmãos tentaram mostrar que não queriam treta. Decidiram mandar desenhos com um "foi mal pela zoada" para uma vizinha que achou a atitude muito top porque ela não é mala. E aí, será que vocês conseguem perceber que palavras ou expressões aparecem nessa mensagem e que elas pertencem ao coloquialismo, ou seja, a maneira informal da gente se comunicar? O texto escrito assim, se aparece no jornal, será que todas as pessoas que lessem essa informação, elas iriam entender aquilo que está sendo apresentado? É por esse motivo que, para que um texto possa ser escrito em um jornal, por exemplo, ele precisa fazer uso apenas da linguagem formal, ou seja, aquela que vai ser
entendida pelo público de modo geral, que não depende de um conhecimento de expressões regionais, de coloquialismos de cada situação, para que ele possa ser entendido. Vamos ver aqui quais são as expressões que apareceram nessa mensagem que poderiam ser substituídas. Vamos ver se você também encontrou elas. De boa, pirralhos, bagunça, galera, aperrear, treta, foi mal pela zoada, muito top e mala. Agora vamos para a segunda parte do exercício. Como é que essas expressões poderiam ser reescritas dentro da linguagem padrão ou formal para que esse texto pudesse ser publicado no jornal? Ficaria mais ou menos assim. Em tempos de quarentena, devido à pandemia do coronavírus, ficar tranquila em casa tem sido um desafio para quem tem crianças. A desordem delas com as brincadeiras é tanta que chega a incomodar os vizinhos. Mas ao saber disso, 2 irmãos tentaram mostrar que não queriam problema. Decidiram mandar desenhos com "Desculpe-nos pelo barulho" para uma vizinha que achou a atitude muito bonita porque ela não é uma pessoa desagradável. Lembrando que isso é apenas uma sugestão de uma das formas que esse texto poderia ser reescrito. E para você que quer saber um pouco mais sobre esse assunto e treinar ainda mais o seu aprendizado, eu quero deixar aqui uma sugestão de leitura. Esse texto que a gente acabou de ler, ele foi modificado de forma proposital para essa aula. Na verdade, ele foi sim retirado de um texto jornalístico que tem essa manchete: crianças em quarentena dão desenho e bombons para a vizinha, como pedido de desculpas por barulho em São José. Eu gostaria que, ao ler esse texto aí na sua casa, você observasse que tipo de linguagem foi empregada. Foi a linguagem formal ou foi a linguagem informal? E você é capaz de dizer por que essa linguagem foi empregada no texto? Eu quero agradecer pela sua atenção nessa aula. Espero que você tenha gostado desse assunto e que a partir de hoje você comece a observar como você usa a linguagem em cada situação da sua vida, na sua casa, na escola, quando você precisa deixar um bilhete para sua mãe ou quando você precisa entregar um requerimento na escola. Eu espero que tenha sido útil e espero encontrar vocês na próxima aula. Até mais!